Novo censo do povo em Moabe, capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da ida de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo aquele que em Israel pode sair à guerra. Falaram, pois, Moisés e a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Contai ao povo de 20 anos para cima, como o Senhor ordenará a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Ezon, a família dos Ezonitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, os que foram eles contados eram 43.730, e o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando contenderam contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens que se tornaram por escarmento. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jamitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Onze, a família dos Osnitas, de Eri, e a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arrelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados deles, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo suas famílias. De Sela, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Ezon, a família dos Ezonitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados deles, 76.500. Os filhos de Sacar, segundo suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Sacar, segundo os que foram contados deles, 704.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, de Segrede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Ebulitas, e foram contados deles 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias, Manassés e Efraim, os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas,
De Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados deles eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaístas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados deles, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo suas famílias, e os que foram contados deles eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo suas famílias: de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados deles, eram 64.400. Os filhos de Asser, segundo suas famílias: de Ima, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Bearias, a família dos Bearitas. Os filhos de Berias; de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram contados deles, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias: de Jazeel, a família dos Jezeritas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo suas famílias, e os que foram contados deles eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.630. As instruções para repartir a terra. E falou o Senhor a Moisés: entre estes repartir-se a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança; a cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais. Eles a herdaram, segundo a sorte, repartir-se a herança deles entre o grande e o pequeno. O censo dos levitas. Estes são os que foram contados dos levitas, segundo suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chama-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta Arão
gerou Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Aitamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os que foram contados deles eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, os quais contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e o sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: morrerão no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Jesué, filho de Num. Heranças femininas, capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante do sacerdote Eleazar e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta do tabernáculo de reunião, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não se achou entre a companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu em seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, darei sua herança a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança perante mais chegado de sua família, e este a possuirá. Isto será para os filhos de Israel, por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: sobe neste monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás também recolhido a teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde a meu mandado de me santificar nas águas diante de seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, varão no qual reside o Espírito, e põe sua mão sobre ele. Apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele de tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão e conforme o seu dito entrarão.
ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenará, pois tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e impôs sobre ele suas mãos, e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenará pela mão de Moisés. As ofertas diárias, capítulo 28. Falou o Senhor a Moisés: Manda aos filhos de Israel e diz-lhe: De minha oferta de meu manjar para as minhas ofertas queimadas de meu aroma suave, cuidareis de oferecer a seu tempo determinado. E disse-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro à tarde. E pouco mais de 3,5 litros de flor de farinha em oferta de cereais, amassada com 1,5 litro de azeite de olivas amassadas. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, e a sua libação será de 1,5 litro para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebidas fortes ao Senhor. E oferecerás o outro cordeiro à tarde, segundo a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o trá-lo-ás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As ofertas mensais e o sábado. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis um holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3 décimas de flor de farinha amassada com azeite em oferta para cada novilho, e 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite como oferta para cada carneiro. É 1 décima de flor de farinha amassada com azeite como oferta para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E suas libações serão cerca de 3 litros de vinho para um novilho, e 2 litros para um carneiro, e 1,5 litro para um cordeiro. Este é o holocausto de cada mês por todos os meses do ano. Oferecerás um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com sua libação. As ofertas das festas solenes. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês haverá uma festa por 7 dias. Se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem defeito. E sua oferta de manjares será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho, 2 décimas para um carneiro, e para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo, oferecer-se-á isto com sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também no dia das primícias, quando oferecerdes ao Senhor uma nova oferta em vossa festa de semanas, tereis uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então
Oferecereis um holocausto de aroma agradável ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e sua oferta de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas para um novilho, 2 décimas para um carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo e de sua oferta e de suas libações, ser-vos-ão sem defeito.